é possível transformar as dúvidas dos seus clientes em conteúdo que realmente lote a sua agenda na advocacia. E nesse vídeo aqui você vai entender exatamente como transformar essas dúvidas em conteúdo estratégico para ter mais clientes na advocacia, de forma consistente, sem depender de sorte, sem depender só de indicação e sem ficar produzindo conteúdo aleatório. Meu nome é Suelen Passos, eu sou advogada especialista em marketing jurídico e eu falo isso com propriedade porque além de ensinar marketing jurídico, eu também tenho um escritório de advocacia com um setor comercial bem estruturado. E aqui eu já quero fazer para vocês um disclaimer. O que é um setor comercial dentro de um escritório de advocacia? Porque muita gente acha que isso não existe ou é muito distante da realidade. O setor comercial dentro de um escritório é exatamente aquele setor que trabalha com as pessoas que procuram suas dúvidas. Pessoas que ainda não são clientes, que nós chamamos de leads, mas que estão buscando alguma informação, orientação, segurança para tomar uma decisão para o seu problema. E por que essas pessoas procuram um escritório de advocacia para tirar dúvidas? Porque o Brasil é um país, cheio de problemas. Problema trabalhista, com banco, familiar, internet, contrato, previdência, fraude, enfim. Problema que não falta no Brasil. Mas as pessoas não sabem o que fazer. Mesmo tendo uma infinidade de conteúdos por aí, as pessoas não sabem se tem direito, não sabem se vale a pena entrar com uma ação, não sabem quanto custa, quanto demora. E é exatamente nesse ponto principal, nessa confusão de informações que a internet tem, que essas dúvidas, elas, para o advogado, não é um problema. Pelo contrário, é uma solução. Nós, advogados, lidamos com problemas. A gente tem que amar resolver um problema. E eles realmente são o maior ativo que a gente pode ter. Para quê? Para prospectar esses clientes. E talvez você tá aqui me ouvindo e pensando assim, tá, mas eu não tenho tantos clientes assim. Como que eu vou transformar as dúvidas desses poucos clientes em conteúdo se quase ninguém me procura? Ou então, mas as dúvidas que aparecem para mim são poucas. Será que funciona mesmo? E eu vou te dizer com muita tranquilidade, funciona. As pessoas que estão chegando até você, elas têm algumas dúvidas parecidas. E o importante é você tentar mapear essas dúvidas. Ai, parece bobo, mas é verdade. Mapear. O que é mapear? Anotar. O cliente chegou procurando seu escritório para fazer um divórcio. Que dúvida ele tem? É de preço? É de tempo? É de solução? É de perda? É de ganho? Essas dúvidas, elas provavelmente são de outros clientes também. Mas ainda assim você fala, mas eu não tenho cliente nenhum. Como é que eu vou saber disso? Aí eu vou te ensinar uma técnica dificílima, hein? É só você dar um Google. O Google é tão simples quanto andar pra frente. Você vai jogar no Google, você vai entrar assim, Google. É no Google, não é outro navegador, não. Por quê? Porque o Google ele é o maior de todos. Então você vai entrar no Google e você vai digitar assim, só para teste. Você pode fazer isso com qualquer outra área que você queira, tá? Você vai entrar lá e você vai colocar assim, vamos colocar divórcio litigioso, por exemplo. Não dá enter, escreve divórcio litigioso e espera o Google autocompletar. Ele vai aparecer umas opções bem assim abaixo. Provavelmente vai estar escrito assim, divórcio litigioso demora, divórcio litigioso quanto custa, divórcio litigioso pode ser feito no cartório, divórcio litigioso tabela da OAB. Divórcio litigioso, modelo, artigo, enfim. Essas são as sugestões que o Google te dá, mas elas não são aleatórias. Elas são baseadas exatamente no que as pessoas estão pesquisando. Isso são dúvidas reais de cliente. O Google autocompleta porque ele traz aquilo que as pessoas mais estão buscando para aquela região, para aquele momento, para aquele tipo de pesquisa. E isso tem um nome, tem uma técnica para isso. Uma técnica de marketing muito importante, que eu vejo pouca gente falando por aí, hein? Que é a técnica cauda longa. Por que cauda longa? Porque são várias palavras, como se fossem palavras compostas ali. E esse recurso do Google, ninguém sabe. Ou melhor, pouca gente sabe, porque eu sei. São buscas avançadas, feitas por pessoas que estão avançadas na dor e na tomada de decisão. Quem pesquisa só divórcio, pode ser que não está pronto ali para comprar. Mas quem pesquisa, por exemplo, divórcio litigioso, já sabe que o divórcio tá um rolê danado. E geralmente pode ser um público mais qualificado. Não estou dizendo que divórcio e divórcio litigioso são palavras diferentes e que você vai conseguir mais clientes, não é isso. Mas para você sentir como que o seu cliente procura no Google. Por quê? O que são clientes qualificados? Só para vocês entenderem um pouquinho. Qualificado é aquele cliente que está mais quente, que está mais propenso a comprar de você. Ele está assim, na iminência de te contratar. Não só te contratar, mas contratar qualquer outro advogado. Mas tem aquele cliente que ele tá frio, aquele cliente assim, eu tô pensando em divorciar. Esse é um público mais frio, ele não tá na fase de compra ainda. Para ele comprar, ele precisa de mais conteúdo, de mais informação e demora mais para ele chegar até você.
tá? Mas não sai do Google ainda. Enquanto você tá rolando a tela, desce mais um pouquinho aí e você vai ver o próprio Google dizendo assim: o que as pessoas perguntam? Aí você vai ver algumas perguntas dessas pessoas. Por exemplo, quanto tempo demora o divórcio litigioso? Qual o valor médio de um divórcio? Quem paga as custas de um divórcio litigioso? Posso perder meus bens no divórcio litigioso? E etc. Essas perguntas são como se fosse assim, o Google pegou, reuniu as maiores perguntas que as pessoas estão fazendo na internet, de acordo com essa busca que eu te ensinei, e ele compila isso nesse o que as pessoas estão perguntando. E sabe o que eu vejo muito advogado fazendo? Produzindo conteúdo aleatório. Conteúdo que tá aqui, ó, na sua própria cabeça, sem entender realmente o que as pessoas estão querendo. Na advocacia, nós trabalhamos muito com sazonalidade. O que é a sazonalidade? Significa que tem, às vezes, um conteúdo que tá bombando, tem outro conteúdo que tava lá, esquece, de repente ele boom. Isso a gente pode ver muito na internet. Mas a nossa cabeça, ela não tá acostumada a lidar com as redes sociais e com a busca Google, porque isso já virou nossa rotina. A gente acorda, já entra no Instagram, já entra no Facebook, já entra no Google, já entra no YouTube. A gente não tem esse hábito de analisar com uma cabeça de negócios. E é isso que eu quero que vocês, advogados, comecem a analisar o que vocês estão consumindo na internet. Tem um filme, inclusive, muito legal que chama O Dilema das Redes, que fala o seguinte: se você não está vendendo um produto, você é o produto. Significa que se você não está ali aprendendo e divulgando o seu negócio, você está sendo bombardeado com anúncios. Olha o impacto disso. E por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque, poxa, a gente tem uma das maiores plataformas de todas para ter clientes na advocacia, que é o Google. E se você sabe lidar com ele, você sabe lidar com qualquer outra plataforma. Porque é o que a gente chama de tráfego orgânico, que são aquelas pessoas que vêm pra gente sem a gente precisar pagar anúncios para isso. Mas o que a maioria dos advogados faz? Prefere ficar produzindo conteúdos aleatórios na outra rede, criando posts, falando sobre o que quer. Hoje eu vou tomar um café, viajando com meu cachorro. Nada errado disso, tá? Nada errado. Mas será que isso converte cliente? Será que isso, para quem tá passando, por exemplo, por um processo de divórcio, a pessoa quer ver você feliz passeando com o cachorro? Tudo que a gente posta, tudo que a gente produz, tem que ser intencional. E é isso que os advogados erram. Eles produzem conteúdos aleatórios, com base no que ele acha importante. Ou porque viu alguém postando e fazendo na internet. E não pode ser assim. Você tem que basear o seu conteúdo na dor do seu cliente. Mas todo mundo fala de dor, mas todo mundo fala de desejo, todo mundo fala de conhecer. Mas qual que é a dor do meu público? Poxa vida, qual que é a dor de uma pessoa que está passando por um divórcio? Por isso que eu dei o exemplo do cachorro. Não faz sentido vocês produzirem conteúdos sem vocês olharem para o público que vocês querem atingir. Sem vocês olharem para que tipo de conteúdo ele está jogando na internet. E às vezes, dentro do seu próprio escritório, surge um caso diferente. E o advogado acha que aquela é a maior dúvida do mundo, quando na verdade foi algo ali pontual. Então, quando você não tem a visão, você se confunde ali no meio do caminho. E a produção de conteúdo não pode ser baseada no achismo, ela precisa ser baseada em dados, em comportamento. E a internet entrega essas coisas todas de graça. Foi esse o exemplo que eu acabei de dar para vocês aqui do Google, da técnica cauda longa. Entender isso muda o seu jogo na advocacia. Porque quando você faz uma pesquisa ali e o Google autocompleta as sugestões, você vai produzir conteúdo com base naquilo que as pessoas estão falando. Ou você vai continuar falando 3 mitos da pensão alimentícia, 3 passos para um divórcio com calma, 5 dicas para você entrar com o processo de inventário. Não, as pessoas não estão buscando sobre isso. As pessoas estão buscando por conteúdos que vão resolver um problema dela. Vocês querem uma dica? Por exemplo, quem não recebe uma intimação e não fica assim até com dor de barriga? Nossa, todos os meus clientes no escritório, quando recebem uma intimação, eles ficam me ligando desorientados. Sueli, eu preciso conversar com você, senão não vou dormir hoje. Meu Deus do céu, eu tô perdendo meu sono, preciso conversar com você, preciso conversar com você. Por quê? Porque todo mundo que recebe uma intimação tem dor de cabeça, tem insônia enquanto não conversa com o advogado. Então você pode produzir um conteúdo sobre isso. Recebeu uma intimação e não consegue dormir pensando nela, você falou de uma dor. Mas você vê advogados postando sobre isso? Vocês não veem, porque os advogados querem produzir conteúdos técnicos na internet, conteúdos que não atraem clientes. Por isso que o tema desse vídeo é como transformar as dúvidas dos seus clientes em uma prospecção boa para lotar a sua agenda. E não como transformar a sua dúvida em como lotar a sua agenda.
Esquece a sua dúvida para lá. É a dúvida do seu cliente. Você resolve o problema do seu cliente. E aí sim, você vai começar a produzir conteúdo alinhado com a demanda. Outra ferramenta caríssima que eu vou passar para vocês aqui: Google Trends. É tão caro que é de graça, mas é porque ninguém usa. O Google Trends, ele mostra as tendências de buscas ao longo de determinado período, cidade, região, enfim. Então você vai jogar aí Google Trends, Trends. Coloca na busca assim, divórcio. E aí ele vai te dar a opção de você por termos de pesquisa, por dúvidas, enfim. Você pode clicar dentro do mapinha que tem logo embaixo, se você rolar a página com muita calma, com muita paciência, porque a gente tem um dedinho nervoso quando a gente tá mexendo na internet. A gente tá tão acostumado a ficar assim que a gente não analisa os detalhes. Desce mais um pouquinho, você vai ver um mapa. No mapa vai ter ali regiões. Logo embaixo vai ter um quadradinho escrito assim, mostrar menos buscas, algo nesse sentido. Porque ele vai mostrar regiões que tem busca. E aí você vai identificar qual cidade de Minas Gerais, ou do São Paulo, ou do Rio de Janeiro, que está com a maior busca por divórcio. Se você vê que na sua cidade, no seu bairro, tem uma pouca busca por divórcio, significa que você não vai postar? Não, você pode postar. Só que você não precisa se dedicar constantemente a esse tipo de produção de conteúdo, porque talvez não tenha tanta atração assim. Ah, mas divórcio tem em todo lugar? Tem em todo lugar. Mas quando as pessoas pesquisam sobre o divórcio, é uma coisa. Se as pessoas não estão pesquisando, pode ser que naquele momento não. Outro exemplo. Por que o Google Trends é bom? Rede social, mais uma vez. Vamos falar da Virgínia. Separou do Zé Felipe, certo? Se você não gosta, tá tudo bem. Lembra que eu falei com vocês? Se você não está vendendo o produto, você é um produto. Então a gente tem que analisar essas coisas de forma crítica para nós advogados. Aumentou 300.000% a busca pelo termo divórcio no Brasil. E por que você não produziu conteúdo sobre isso? Você não precisa falar da Virgínia, você pode falar sobre divórcio, correto? Teve um caso uma vez de um episódio de uma escola que agiu de forma preconceituosa, invasiva contra uma criança autista. Quando isso foi para a mídia, aumentou, e assim, eu lembro muito bem que foi mais de 10.000% de busca do termo autista. Você tem que aproveitar o hype. E aí você vai falar direito dos autistas, direito das escolas, direito das crianças autistas dentro da escola, comportamento, seletividade alimentar, tem conteúdo pra caramba. Então o Google Trends, ele te dá uma noção das tendências dos assuntos ao longo do tempo e ao longo de determinadas regiões. Você não precisa tirar as coisas da sua cabeça. Muitos advogados me relatam que falta criatividade para produzir conteúdo, que falta o que eu vou postar, como eu vou postar. Isso tudo o Google Trends está dizendo. Você utilizar a técnica cauda longa mais o Google Trends é um baita de um potencial para você. Por quê? Porque à medida que você vai vendo no Google Trends que aquela busca está aumentando, está diminuindo, teve picos recentes e até cidades que estão pesquisando mais sobre aquele tema, você consegue aumentar o seu número de prospecção. Como? Uma prospecção totalmente dentro dos padrões da OAB, que a gente chama de prospecção receptiva. O que é prospecção receptiva? Você recebe o cliente, você produz um conteúdo ético, automaticamente esse cliente vem até você com dúvidas. A prospecção ativa é quando você laça o cliente. Vem, cliente! Não é isso que a gente está ensinando aqui. A gente está ensinando a prospecção receptiva. O cliente vem através de um conteúdo que você posta. É o meio mais ético de todos, porque no nosso código de ética diz que é permitido o marketing informativo, ok? Perfeito. Quando você junta essas dúvidas que chegam no seu escritório, no Google Trends, na técnica cauda longa, você vai realmente criar um conteúdo estratégico. Você passa a falar exatamente com quem ainda não é o seu cliente, mas está procurando alguém como você. E aí, nesse ponto, no seu conteúdo, você entrega o ouro. Não fica com medo de entregar conteúdo, não. Como que um advogado vai passar para o cliente uma informação de forma rasa? Isso não gera autoridade, não gera confiança. O cliente, quando ele vê um conteúdo completo, com dica e tal, entrega o ouro logo, porque ele vai vir comprado de você. O que é vir comprado? Ele já vai vir, poxa, aquele advogado me ajudou a sentir firmeza. E é isso. E aí você resolve o problema
de uma pessoa por vez. Não é interessante isso? Dentro do próprio Instagram, do próprio Google, as pessoas vão te chamando e você vai respondendo ali comentário por comentário, comentário por comentário. Só que quanto mais você responde, mais o público cria autoridade. E essas dúvidas, elas viram públicas. Você resolve milhões, dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Então você sai um pouquinho do seu presencial e vai para o potencial da internet. E quem se identifica com a sua explicação, porque as pessoas leem comentários. Todo mundo lê, eu leio, todo mundo lê comentários. E aí você passa a ser referência naquela área. Prospecção é isso. Não é pedir para te contratar, é gerar clareza. E eu sempre faço questão de abrir um ponto aqui para vocês. Quando a gente fala de não depender de indicações, indicação é ótimo, tá? Um bom advogado naturalmente recebe muitas indicações. O problema é depender exclusivamente delas quando você tem uma indicação pouco constante. Porque quando você ainda não tem uma equipe, quando você é um advogado ainda que está ali com seus primeiros clientes, que você está começando, é difícil ter indicação, porque se você não tem clientes, não tem indicação. Mas à medida que você vai crescendo, é natural você receber indicações. Mas, se ela não é constante, obviamente você precisa produzir conteúdo para você criar uma previsibilidade. Previsibilidade muda completamente o jogo da advocacia. Então não pense que você deve ficar falando sobre conteúdo técnico ou ficando focado ali na sua região. A internet dá essa possibilidade pra gente. E outra, não fica só falando sobre divórcio litigioso, passos para o divórcio litigioso, eu entendo a sua dor. Não. Fala conteúdo sobre quanto tempo um processo demora, por que as decisões judiciais demoram, o que acontece se a pessoa não fizer isso, erros que eu cometi no meu divórcio. Tudo isso vai gerando conexão, autoridade e prospecção. E para finalizar, eu quero deixar para vocês aqui um exercício simples. Pegue as últimas 10 conversas de potenciais clientes ou dos seus próprios clientes e liste as perguntas que mais se repetem. Anota. Depois você vai lá no Google, do jeito que eu expliquei para vocês, e jogue esses temas. Vai lá nas sugestões, nas perguntas e veja o que as pessoas também estão procurando sobre aquele assunto. E a partir disso, crie conteúdo respondendo exatamente essas dúvidas. Não é para você falar o que você quer. Fale o que o cliente quer ouvir. Lembre, a internet, ela tá cheia de dados, cheia de informações, de comportamentos do consumidor jurídico. Quem ignora isso acaba perdendo tempo postando, não tendo resultado. E acaba cansando, achando que a advocacia não é para você. E quem usa esses dados que eu expliquei aqui a seu favor, transforma dúvida de cliente em conteúdo que realmente importa, e conteúdo que realmente importa, cliente. Essa é uma das formas mais inteligentes de prospectar clientes na advocacia. Muito obrigado por nos acompanhar aqui e até a nossa próxima dica de prospecção. Já veja os outros vídeos para você lotar sua agenda de advocacia. Até mais.